Dia a dia. Aqui, sua opinião tem valor. Apresentação, Daniel Ramos. Olá, uma boa tarde para você. Quinta-feira, 2 de abril de 2026, começando o nosso ponto de vista, recebendo o Deus Mole, jornalista, sempre com a gente por aqui, batendo um papo bem diferente, bem descontraído. E hoje, Frei Ariovaldo. Seja bem-vindo, Frei. Bem-vindo, Neuza, também. Muito obrigada, Daniel, muito obrigada, Frei, já estava aqui proseando com o Frei Ariovaldo. Nossa, adiantando os temas. Esclareceram algumas dúvidas, né? Aquilo que é tradição cultural, né? Isso. A vida é bela. A vida é linda, né? É linda, né, Frei? É boa demais. Frei, o título Frei é irmão, né? Significa irmão, correto ou não? Frei significa irmão. Irmão, né? Frei é uma história muito interessante, viu? Conte pra gente, então, antes da gente começar. Isso. A palavra Frei vem do latim frater. Frater, em latim, significa irmão, né? E no tempo de São Francisco ainda se usava a palavra frater, né? Tudo bem. Mas a língua, ela evolui, né? Sim. Então, em alguns países, o pessoal tinha dificuldade de pronunciar frater, tem que dobrar demais a língua. Né? Por exemplo, na Espanha, em vez de frater, começaram a dizer fray. Fica mais fácil, mais fácil. E em Portugal, em vez de frei, daí vem frei. Chegou no Brasil, nós colocamos um circunflexo ali, Frei. É bom tê-lo aqui, para a gente falar um pouquinho desse momento importante, uma das festas, um momento chave, né, na vida de todo cristão, principalmente nós que professamos a fé católica. É verdade. É um momento de renovação para a gente. É isso. Buscar essa renovação. Exatamente, O que é de... Então vamos começar com a Quaresma, sim. Que acaba na Semana Santa, e com o Domingo de Páscoa. Parece que não tem uma ligação uma coisa com a outra, Frei. Conte para nós. Exatamente. Porque ele falou em renovação. Semana Santa. Eu topei aqui um artigo muito interessante de um autor, um teólogo. Ele é professor do Pontifício Instituto Litúrgico de Roma, onde eu estudei. Olha que 6 maravilha. anos. Estudei lá. E ele atualmente é um professor e, detalhe, ele é um pai de família, leigo, professor, teólogo, um grande teólogo renovado, né? Andrea Grillo, né? Ele escreve muito e topei aqui com um artigo dela esses dias, né? Publicado aqui no Brasil, sobre a Semana Santa. Então, eu dei esse título aqui, Semana Santa e seus segredos. Opa! O árduo discernimento entre a Quaresma e a Páscoa, né? Aí. Então, ele é interessante, ele vai, vamos dizer assim, escarafunchar, vamos dizer, né? Tudo o que aconteceu, digamos assim, durante a história, em torno da questão da Páscoa, e da Semana Santa e assim por diante, né? Era assim mesmo antigamente? Vejam, logo no início do cristianismo, né, resolveram celebrar uma Páscoa anual. Logo depois de Jesus ter ressuscitado, etc., vindo do Espírito Santo, as comunidades foram se reunindo, foram se organizando, né? Certo. E o dia da Páscoa, propriamente dito, que eles lembravam a ressurreição de Jesus, sabe que dia que era? O domingo. Toda semana, quando chegava o domingo, eles se reuniam para celebrar o quê? A ressurreição. Páscoa, a ressurreição. Mas logo, segundo século por aí, terceiro, à luz da tradição judaica, né, de onde nós viemos, né, eles celebravam a Páscoa deles uma vez por ano. Então pensaram assim, por que nós não poderíamos também celebrar a nossa Páscoa, a Páscoa de Jesus,
Também uma vez por ano. Uma vez por ano. Porque eles eram judeus, nós não podemos esquecer disso. Né? Sim. Eles eram judeus e foram educados na doutrina judaica. Exato. Todos os nossos apóstolos, né? Os nossos santos. E aí, então, surgiu a prática de celebrar a Páscoa uma vez por ano, né? Uma vez por ano. Sim. E daí, como que celebrava essa Páscoa? Ele celebrava essa Páscoa através de uma grande vigília. Uma grande vigília do sábado à noite, que não é mais sábado, é domingo para eles. Aliás, eles, como nós também na liturgia, nós contamos o dia não a partir da meia-noite, nós contamos o dia a partir do pôr do sol. Isso. Aí já é outro dia. Por exemplo, hoje à noite, né? A partir do pôr do sol, não é mais quinta-feira, já é sexta-feira santa, né? Mas tudo bem. O início da festa da Páscoa foi assim, então, faziam através de uma grande vigília, né? A noite toda, e quando começava a raiar o dia, o sol aparecendo, celebrava o quê? A Eucaristia. Então é a celebração mesmo da ressurreição, representada pelo sol que está surgindo, né? Por isso, inclusive, no Evangelho fala de Jesus como o sol nascente que nos veio visitar. Sem sol não tem vida, né? E sem Deus não tem vida. Exato. É isso aí. Mas a vigília ainda tem, não tem, Frei? Então. Não tem uma vigília à noite sim, de sexta para sábado? Exatamente. Então, a igreja adotou, comunidades cristãs adotaram essa prática de uma vigília pascal, e essa vigília existe até hoje, né? Só que, com o passar do tempo, lá séculos depois, século IV, V, VI, VII, né? Eles fizeram o quê? Ampliaram essa vigília. Digamos, não é bem ampliaram, mas fizeram uma espécie de preparação para essa vigília. Entendeu? Para chegar à vigília, então eles adotaram 2 dias de celebração, reflexão, propriamente dita, de quê? Da paixão, morte e sepultura de Jesus, e então vem a vigília. Aí aparece o Tríduo Pascal. Que começa hoje. Começa hoje à noite. Hoje à noite, a partir do pôr do sol. A partir do pôr do sol, quando a gente começa então a celebrar a Eucaristia, fazendo a memória da última ceia de Jesus. Então começa a ceia pascal. Por quê? Ceia pascal, o Tríduo Pascal. Tríduo Pascal. Então, durante essa última ceia, que não foi uma ceia muito tranquila, não. Teve bate-boca, Não, não foi. Foi uma ceia dramática. Dramática. Porque o próprio Jesus, ele já sabia o que ia acontecer com ele no dia seguinte. Nossa, que angústia que devia ter sentido. Né? Pelo amor de Deus, angústia, medo. Certamente. Jesus sentiu medo? Sentiu, não sentiu? Claro, ele era, no ponto de vista humano, ele ficou angustiado, né? Inclusive durante a ceia, né? Durante a ceia ele abre o jogo para os apóstolos, diga: escuta, o filho do homem vai morrer. O quê? Sim. E um de vocês, inclusive, eu vou por culpa de um de vocês que vai me trair. Eu vou ser entregue por ele à polícia. Imagina o clima, né? Aí eu seria primeiro. Quem é? Então, eu recomendo até aos ouvintes, né, que estão nos acompanhando, leiam nesses dias agora, pegue a Bíblia, leia o Evangelho de João, capítulos 13 a 17. Ali, João, né, descreve de uma maneira esplêndida tudo o que rolou durante a ceia. A conversa que rolou durante a ceia,
os diálogos que se estabeleciam entre Jesus e os apóstolos, Jesus falando do que vai acontecer com ele, né? E os apóstolos reagindo, digo, meu Deus do céu, e agora? Nós vamos ficar sozinhos? O Senhor vai nos abandonar? Né? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer agora? Pois é. E Jesus, então, como diz, calma, calma, não se estressem, não. De certa maneira, é até preciso que eu vá. É preciso, é necessário que eu vá. Sabe por quê? Porque eu vou para o Pai e lá eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. Vou te deixar um cantinho preparado para cada um de vocês. Capítulo 14. Está aqui. Né? O caminho, a verdade e a vida. Capítulo 14 do Evangelho de João. Né? E Jesus então diz assim, bom, eu vou. E nós vamos ficar, sim, vocês vão ficar. Mas vocês não vão ficar sozinhos, não. Eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai ser o companheiro de vocês, nessa caminhada de vocês, que vai continuar. Olha que coisa linda. Então ele vai como que acalmando, sabiamente vai acalmando os ânimos dos apóstolos, né? Jesus era um terapeuta, sabe? Ele sabia tratar as pessoas de uma forma, assim, muito sábia. Né? Amor, né, Frei? Sim, amor faz isso. Amor faz isso. Amor faz isso, né? É. E, ao mesmo tempo, interessante, ele diz assim, tá se despedindo, né? Está se despedindo. E ele diz assim, escuta, eu vou e vocês vão ficar ainda, né? Então, eu tenho uma recomendação para vocês. Por favor, amem-se uns aos outros, como eu amei vocês. Mas como que eu amei? Vocês vão ver amanhã. Amanhã vocês vão ver como é que eu amei. Entregando a sua própria vida para salvar os outros, para ajudar os outros, e assim por diante, né? Evaldo, tem a participação do Douglas, que ele comenta e faz uma pergunta entre essas celebrações. Que horas que é realmente para se beijar o santo? É uma prática nesse período. Beijar o santo. Beijar o santo a gente chama de beijar o santo. É a Sexta-feira Santa a partir das 12 horas que a igreja colocou. Na sexta-feira. Na Sexta-feira Santa, Exatamente. Então, nós iniciamos o Tríduo Pascal. Vamos lá. Né? A ceia pascal, a última ceia de Jesus, aí já é sexta-feira. Na sexta-feira, às 3 horas da tarde, então a gente celebra o quê? A morte de Jesus. A sua paixão e morte de Jesus. 3 horas, a morte. Na sexta-feira. Sexta-feira, entendeu? E, então, aí surgiu, pouco a pouco, essa prática mais popular de beijar a estátua, a imagem de Jesus morto. Frei, né? eu tinha medo dessa imagem quando eu era criança. Você se lembra? Lembro, porque nós temos uma imagem que é aliás, uma raridade artisticamente falando, que é o Senhor dos Passos, né? Uma imagem que ela é desmontada, né? E ela fica na vertical. Então tem aquele cabelo mesmo de verdade. Que medo, mamãe me levantava para beijar o santo. Eu olhava aquele homem ali, porque para mim não era uma estátua, era criança, era uma pessoa, que medo que me dava. Eu falei, mas como é que se pode fazer isso com criança? Ter medo de Jesus Cristo. Só que antes disso, durante a celebração da morte, ressurreição, a morte de Jesus, né, às 3 horas da tarde, né, tem o quê? O beijo da cruz. Toda a assembleia, né, vai se aproximando e fazendo o beijo da cruz. Antes de beijar o morto, né, beija a cruz que levou à morte. Então a cruz para nós é sagrada, é a nossa senha, é a senha do cristão. A cruz, esses dias eu vi um texto que eu li, não sei de quem foi, falando sobre a cruz. A cruz é um livro aberto que nos ensina a arte de amar. Lindo. Bonito. Bonito. Yves Leloup.
Um livro chamado, do autor chama-se Yves Leloup, né? Um livro, a cruz, um livro aberto, onde está escrito a arte de amar. Mas a cruz parece que no início, eu digo no início do cristianismo, né, 2000 anos atrás, ela parece que era mal vista, não era? Porque a cruz em si era onde pregavam os assassinos, os bandidos, enfim. Depois virou um símbolo nosso. Símbolo nosso, exatamente. Foi adotado como nosso símbolo, né? Porque, na verdade, o que aconteceu com Jesus? Ele foi tratado como um bandido mesmo. Entendeu? Para pregar ele na cruz. Para pregar na cruz, foi tratado como um bandido, né? Injustamente, né? E é interessante, no Evangelho de Lucas, no momento que Jesus morreu, no momento que Jesus deu o último suspiro, o Evangelho de Lucas diz que o chefe da guarda, que estava ali junto, né, centurião romano, olhou e disse assim: na verdade, esse homem era um justo. Sim. Justo, né? São Mateus e Marcos, o centurião não diz esse homem era justo. Eles dizem, na verdade, esse era o Filho de Deus. Tá aí. Olha que coisa linda. Né? E quando diz hoje em esse dia... homem é um justo, significa é o homem, esse de fato é um homem ajustado. Ajustado a quê? Ajustado àquilo que Deus é. O que Deus é? Amor, entrega, humildade total. Né? E Jesus é esse, ajustado, justo. Justo. Não. Que é tão difícil hoje em dia, não? Exato. Não. E nem me fale disso. Dentro da nossa caminhada, então, hoje, e no sábado. Vamos voltar no trido. Começa hoje o trido, pascal, e o lava-pés também está dentro do trido, e é o simbolismo. Exato, é a celebração da Eucaristia que começa, que abre, né? O trido pascal, tá? A celebração da Eucaristia, lembrando a última ceia, quer dizer, a ceia de despedida. Então, praticamente aí já começa a celebração da paixão. O sofrimento de Jesus já está presente aí, né? Na última ceia. Na última ceia, quando ele diz, olha, a minha vida está por um fio. Vou morrer amanhã. Quem é que sabe a hora de morrer, pois né? Você já pensou se a gente soubesse, Frei? Que nervoso, que angústia. Então, com o tempo, com o correr dos anos, né, séculos até, houve assim, entre os cristãos, uma vontade louca de como que dramatizar os fatos históricos dos últimos dias, dos últimos momentos da vida de Jesus. Um deles, por exemplo, é inserir dentro da missa o lava-pés. Isso foi bem depois que foi inserido dentro da missa a cena do lava-pés. Isso vem depois, certo? Agora, até pouco tempo, né? O Papa João XXIII, talvez? Ou não? Quando fez a reforma da igreja, que inseriu o lava-pés na missa? Não, isso, o lava-pés foi bem na Idade Média. Na Idade Média, mais. 300 anos, para mais. Então, essa prática depois permaneceu na igreja até hoje, né? E mesmo com o Concílio Vaticano II, a reforma do concílio, né? Acharam por bem manter, continuar. Por quê? Porque esse gesto de Jesus de lavar os pés é profundamente simbólico, né? No fundo, ele está querendo, dizendo o que significa a Eucaristia. O que significa a missa, né? A Eucaristia nada mais, nada menos do que colocar em prática o amor que Deus é. Por isso que Jesus diz, isso é o meu corpo entregue. Isso é meu sangue derramado por vocês, né? Então, quando a gente celebra a missa, a gente faz memória dessa entrega total de Jesus por nós, né?
E o gesto do lava-pés, no fundo, é um gesto, é uma dramatização, vamos dizer, daquilo que Jesus é. Sim. Ele é humilde. Para lavar o pé de outro, você precisa ter muita humildade, não? Você precisa ter muito amor. Não é? Naquele tempo de Jesus, o patrão chegava em casa, né? O patrão chegava em casa do trabalho, tudo, né? O pé tudo cheio de chulé e tal, suado, né? Então ele chegava em casa, alguém lavava os pés dele. Geralmente o escravo. Quem tem a família que tinha um escravo, o escravo lavava o pé do patrão. E se não tinha escravo, quem que lavava o pé dele? A mulher. A mulher. A mulher. Então, veja só. Marta não lavou os pés de Jesus com perfume? Sim. Olha, e veja só. Sim. Olha só. Jesus, o que ele faz? Por isso que Pedro reage. Jesus, o que faz? Ele faz o papel do escravo. Exato. O papel da mulher. Sim. Ele se abaixa, né? Lava o pé. Por isso que Pedro reagiu. Não, senhor, eu que devo lavar os pés do senhor. O senhor vai lavar meus pés? Não, senhor. Pedro, seja mais simples, mais humilde. Deixa eu lavar os pés. Aceite. Por favor. Aceite. 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 Se você quer me quer bem mesmo, aceite. Deixa eu fazer. Deixa eu ter esse prazer de ser escravo de você. Olha só. Ô, Frei, bom, é tudo um simbolismo mesmo, né? Outra coisa que me assustava quando era criança é colocar aquele pano roxo e cobrir todos os santos da igreja, as estátuas, né? Dos santos ali. É um sinal de luto, né? A gente tá vendo que é um sinal de luto. Mas não assusta. Mas é isso aí. Então, é uma história interessante, né? Como a Ana Neuza colocou, outra? Estamos falando aqui de celebração. Eu indo na celebração. Mas como eu sou convidado a viver esse período no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, no convívio social. Como é que qual deve ser a postura de um cristão nesse período? A postura desse cristão nesse período, eu diria, de silêncio, né, de introspecção, de meditação, de profunda reflexão, né? E é o que muita gente faz, eu vejo, né? De profunda reflexão. O pessoal, como que entra para dentro de si mesmo e se entende, se olha a si mesmo, né? Eu vejo lá, por exemplo, no Santuário Frei Galvão, as pessoas que estão vindo lá, por exemplo, para se confessar, né? Nas confissões, ali, as pessoas vêm como que se medindo com o amor que Jesus tem por nós. E de repente você se dá conta, meu Deus, eu não estou sendo assim ainda, mas eu quero. Passou e eu não cheguei lá. Mas eu quero ainda voltar a colocar meus pés nos pés de Jesus. O mundo está precisando disso. É verdade. Né? É verdade. Então, essa postura de reflexão, inclusive de ter um gesto, ter um sentimento de humildade, né? De simplicidade, de arrependimento e de tomada de posição em relação a esse amor que Jesus tem por nós, né? Muita gente acha que o fato de deixar de fazer alguma coisa é uma maneira de viver a quaresma. Não vou tomar cerveja, não vou comer chocolate, não vou fazer coisas que gosta, né? Isso. Mas não é isso, né? E não é. E não é. Mas o fato de deixar de fazer o que gosta já leva a essa introspecção, né? Exato. É um exercício que a pessoa faz de desprendimento. Se desprender, se desligar, se desfazer de alguma coisa que eu gosto tanto de uma cervejinha, mas eu vou fazer um serviço, eu vou fazer um exercício comigo de
controle. Controle, Não é? exatamente. Autocontrole. Uhum. Por isso o jejum também, né? O jejum faz isso, né? Faz isso. A gente aprende também a se controlar, né? Afinal de contas, nós não somos donos de nada. Então, por que a gente está querendo tudo para a gente, tudo para mim, né? Não, de vez em quando é bom a gente fazer um exercício de desprendimento, né? Isso. E de domínio, né? De domínio, claro. De domínio isso, próprio, de domínio. desses, entre aspas, vícios. Né? Não deixar o vício tomar conta de você, mas você tomar conta dele. Exatamente. Agora, não é fácil. É que nós vivemos num mundo, né? Nós vivemos num mundo que é um mundo assim agressivo. Hoje em dia, por exemplo, nós somos tremendamente bombardeados por todo lado, né? Com informações que são contrárias ao plano de Deus, né? E somos bombardeados, se a gente cochila, a gente acaba programando no nosso corpo toda essa... A gente começa a se desviar do caminho. Exato, então a gente desvia do caminho, a gente se desvia. Comer demais, querer coisas demais. Então, eu pessoalmente venho meditando muito sobre a questão da programação. Quais são as programações que eu tenho na minha mente, no meu corpo, etc. Né? Eu fico pensando, né? Hoje em dia nós somos bombardeados por programações, informações, né? Que são contrárias ao, por exemplo, à violência, né? Nós temos notícias de violência toda hora, né? E crescendo a cada dia. E a violência vira uma coisa corriqueira, banal. Matar os outros é banal. Exato. Não é? E para os americanos matando lá, né, os outros lá, para eles é uma brincadeira. No fundo é uma brincadeira, né? Esses dias eu estava lendo vi uma notícia lá, um comentário, né? Dizendo que fala uma brincadeira de videogame. Então eu assisto lá as bombas caindo em cima das pessoas, né? É como se estivesse assistindo um videogame. O americano adora isso. E lá tem vidas, né? Esquece que lá tem vidas. Tem gente. Essas programações que o senhor colocou acabam nos levando a comer demais, ou a comprar mais sem necessidade. Mas nenhuma programação nos leva a amar mais. Exato. É muito pouco. Aquelas que a gente vê, que faz algumas religiões, por isso o Tríduo Pascal, ele também tem essa função, né, de colocar a gente novamente nos eixos, né? Ele tem essa função, e é bom. Vamos, de repente, dar uma parada, assim, opa, onde é que a gente está caminhando, hein? Aonde que eu estou indo? Por onde que eu estou indo? É assim mesmo que é para fazer? É assim? Por aqui é bom, E essa história de fim do mundo, Frei? Parece que nós já vivemos, né? A humanidade já viveu um monte de fim de mundo, não viveu? Ou será que agora... porque as coisas que nós estamos vendo hoje consta no Apocalipse de São João, não é? E é pai matando filho, é filho matando pai, um rouba o outro, banalizando a agressividade, tudo. É mesmo. Parece fim do mundo, né? Parece? Parece o fim do mundo. Mas não é não, né? Não é. Não é o fim do mundo ainda não. Deus é maior, né? Deus está acima de tudo isso. Isso são artes nossas que nós fazemos, realizamos, né? Mas Deus tem lá os seus planos. Deus não concorda com guerra. Mas ele também não se mete se o outro decidir fazer guerra. É isso? O livre-arbítrio? Aí também. Livre-arbítrio. Como pode? A gente pode usar o nosso livre-arbítrio, né, para apoiar uma guerra. Né? Só por Deus. Eu não apoio guerra de jeito nenhum. Mas aí são escolhas, né, Frei? Mas aí são escolhas. São escolhas que fazemos. Exato. Infelizmente.
Tem a escolha do caminho do bem e tem a escolha do caminho do mal. Pelo amor ou pela dor, né? Mas a questão você é responsável pelas suas escolhas. Né? Se você faz uma escolha que não está dentro do plano de Deus, que é plano de amor, de bondade, você se transforma o quê? E não adianta ninguém falar que depende do ponto de vista. Tirar a vida de alguém, independente da posição contrária, não é uma coisa boa. Deixar um ser humano morrer de fome não é. Não. Independente de cor, independente de raça, independente de etnia, independente de qualquer coisa. Mas então, o Tríduo Pascal, né? Outra coisa interessante, falando de Tríduo Pascal, vamos passar para o segundo dia do Tríduo. Vamos. O segundo dia do Tríduo, sábado Santo, é o dia da sepultura de Jesus. Então não é da Aleluia? Boa observação aí, Deus. Sabe por que chamam o sábado santo de sábado de Aleluia? Tem nada a ver. Nos livros oficiais da igreja, livro litúrgico, etc., né? Não existe esse título, sábado de Aleluia. Olha, o título é Sábado Santo. Sábado de Aleluia não existe. Né? Por quê? Porque, como os anos foram passando, né, lá pela Idade Média já, né, a questão do tríduo, da vigília pascal, né, o povo já não participava mais da vigília, achava aquilo muito cansativo. Preferiam muito mais as dramatizações da paixão de Jesus. Por isso a Sexta-feira Santa era muito carregada. Né? Ainda continua sendo. Muito carregado, e continua ainda no inconsciente coletivo do povo ainda. Mas então, o tríduo, a vigília pascal, né, passou a se esvaziar, sempre mais. Praticamente a vigília pascal, houve uma época que a vigília pascal praticamente era celebrada só pelos monges, nos mosteiros. E o povo praticamente pouco se interessava por essa tal de vigília pascal. Né? Eu vou passar o dia inteiro, a noite inteira rezando, o que aconteceu? No século IX, a igreja resolveu antecipar a vigília para sábado às 14h. Sábado. Termina a vigília. Começa a vigília, sábado à tarde. Daí, no século XII, mas ainda não resolveu o problema. Século XII, antecipam para o meio-dia, 11h, meio-dia. Também não resolveu a questão, o seu problema. O povo não participava. Não participava. Era coisa de monge. Os monges, os mosteiros, né? E aí, só século XVI, né, 1500. sob o Papa Pio V, né, a vigília passou para as 9h da manhã. 9h da manhã. E durou até 1953, essa prática. Celebrar a vigília às 9h da manhã. Eu me lembro, quando eu era menino, uma vez nós fomos à missa na vigília pascal, entre aspas, né? Junto com meu pai, etc. Vamos lá, né? 9h da manhã, vigília pascal. Imagine só, às 9h da manhã, o diácono, então, diante do Sírio Pascal, cantando a vitória de Jesus, diz: ó, bendita noite esta, de trevas vencida pela luz, que é Jesus, etc. 9h da matina. Como falar isso? Entendeu? Bendita noite. Então, era 9h da manhã, então se cantava aleluia. Aleluia, a Jesus ressuscitado, etc. Né? Então, começaram a apelidar este dia, sábado, de sábado de aleluia. Porque ele começava com o canto do aleluia, logo às 9h da manhã. E virou, e tem a parte. E aí, em 1953,
o Papa Pio XII, né, com a assessoria dele, tudo, né, a ficha caiu. Eu digo, peraí, Sábado Santo não é sábado de aleluia, de jeito nenhum, né? É o sábado é o sábado da sepultura de Jesus, é o sábado do luto, é um dia que a gente guarda luto mesmo, sim, né? A ausência de Jesus no meio de nós, né? E ele passou a vigília, Pio XII, novamente para a noite. Volta do sábado para domingo, que já é domingo, né? Já é domingo. Então a vigília vai para ali, para sábado à noite. Né? Então, e o Concílio Vaticano II, né, simplesmente aprovou também para a continuação dessa prática aí, né? Então... E nesse segundo dia do tríduo, então, que é o Sábado Santo? É o Sábado Santo. Sábado Santo. Inclusive, não existe nenhum tipo de celebração, nada nesse dia, é de silêncio. Né? Não se reza, nada, não se celebra. Apenas a liturgia das horas. A liturgia das horas de manhã, a oração da manhã se reza. É o dia que a gente vive o luto. É o luto. O sábado da aleluia. Sábado do luto. Sábado do luto. Existe um texto de um autor do IV século, um pensador cristão, né? Ele pensa assim, esse Jesus, no Sábado Santo, então, ele pensa, Jesus foi sepultado, foi para baixo da terra, né? E o que ele foi fazer? Ele foi fazer uma visita a todos os mortos, desde Adão até hoje. E ele pega cada um pela mão e diz, vamos embora daqui. Esse é nosso lugar, não é nosso lugar. Vamos embora dessas trevas aí da morte, né? Vamos, esse não é nosso lugar. Vem embora, vamos para frente, vamos para cima, etc. Esse autor, é um texto lindo, poético, sabe? Do século IV, que inclusive nós usamos esse texto na oração da manhã, né? No Sábado Santo. Olha que bonito. Então, nós podemos associar isso com o que todos nós católicos aprendemos, que quando a gente morre, na realidade a gente não morre. A gente vive quando Jesus pega a gente e leva lá para um lugarzinho gostosinho, mais bonitinho. Então, pensar que Jesus, morrendo, o que ele fez? Ele mergulhou profundamente para a realidade da morte, da nossa morte. E ele pegou nós pela mão e disse, você vai sair, esse não é o teu lugar, esse não é o teu lugar. Eu vou ressuscitar e você comigo também, você vai ressuscitar. Eu não quis usar a palavra ressuscitar porque eu achei muito... Acho que só Jesus ressuscitou, eu não. Exato, né? Não é? Paulo, nas cartas dele, ele fala mesmo, todos nós saímos, vencemos, né, as trevas da morte. Saímos, né? Inclusive diz, onde estás, ó morte? Foste vencida. E nós vencemos também com Jesus. Somos vencedores. Ele desceu à mansão dos mortos e ressuscitou no terceiro dia. Isso. Então seria na segunda-feira. Porque morreu na sexta, sábado, domingo, segunda. Não. Domingo? Domingo. Foi no dia após o sábado, diz lá no Evangelho, né? Sim. Após o sábado, que nós chamamos domingo. Por que chamamos domingo? Na verdade, na tradição judaica, esse dia se chamava primeiro dia da semana, né? O sábado era o último dia da semana judaica. Depois vinha o primeiro dia da semana. Então Jesus ficou na sepultura no sábado todo, morreu na sexta, sábado ficou na sepultura e o que aconteceu? Maria Madalena e outras mulheres amigas dele, né? Domingo, primeiro dia da semana, de madrugada, elas saíram, pegaram a sacolinha delas
e foram visitar a sepultura. Bateu a saudade nelas. Bateu a saudade. Vamos ver lá como é que ficou a sepultura dele. Como é que ficou a sepultura dele? E não levaram flores. Diz o Evangelho, levaram perfumes. E era o costume deles, colocar perfume em cima da sepultura, né? Então lá foram elas, Maria Madalena e as suas comadres, foram lá visitar. Chegaram lá, a sepultura aberta, vazia. Né? É isso que nós celebramos, então, a partir da Vigília Pascal. Né? A partir da Vigília Pascal, nós celebramos essa fé, né? Transmitida por Madalena e depois os apóstolos também, Pedro e João, que foram os primeiros testemunhos, vamos dizer assim, né? Dessa e todo esse processo, surpresa. Nós somos convidados a viver como ele viveu, buscar, né, no caminho dele, porque sou o caminho, a verdade e a vida. Isso somos convidados a depois disso a viver a reflexão. Exatamente. Capítulo 14, São João. São João. Oh! Não, eu estou lendo. Não bom. Não estou surpreso, não. Antes da leitura da leitinha já. Mas, então, é bonito, sabe? Né? Nossa conversa está gostosa, né? Que bom, viu? Que bom. Estou adorando. Que bom que o senhor está gostando. Nós também estamos aprendendo aqui. Né? Então... É tão bom falar de coisa leve, né, filho? Essa frase que você falou aí, sim, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu acho tão profundo isso aí. Eu sou o caminho, quer dizer, os passos dele são passos, né? Passos de amor, sim, de dedicação ao próximo, de atenção, de compreensão. Jesus entendia tão bem o ser humano, profundamente, o ser humano, né? O sofrimento do ser humano, assim por diante, e também as maldades de certos seres humanos. Sim. Ele entendia, e no fundo, ele tinha dó dessas pessoas, né? Estavam escravizadas, se deixaram escravizar pelo mal, pela maldade, pela violência, não é? Pelo ódio, né? Pela ganância, e assim por diante, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. O que é a verdade? A verdade daquilo que Deus é, amor. Sim. Amor. Né? Porque todo mundo pergunta o que é a verdade. O que é a verdade? O amor. Interessante. Quando Jesus estava sendo condenado, né? E aí apareceu Pilatos, ó, com aquele diálogo entre Jesus e Pilatos, e a um tal momento, né, o Pilatos perguntou para Jesus, afinal de contas, você falou de verdade, o que é a verdade? No Evangelho de João, sabiamente, não coloca a resposta na boca de Jesus. Jesus simplesmente não responde. Como que para dizer, você quer saber o que é verdade? Espere um pouquinho. Você vai ver já. Já você vai ver. Quando eu estiver crucificado, quer dizer, quando eu me entregar totalmente em favor da humanidade. Isso é a verdade do amor, o amor que se entrega, né? E a vida, são o caminho, a verdade e a vida. É isso que dá vida, né, às pessoas. Né? Por exemplo, é tão bonito quando as pessoas se querem bem umas às outras, se ajudam umas às outras, né? São solidárias umas às outras. Me chamou muito a atenção, por exemplo, que as enchentes do Rio Grande do Sul, ano passado, ano retrasado. Foi ano passado. Ano passado, né? Então, que impressionante a solidariedade de todos os brasileiros ajudando as famílias, etc., né? Ali, né? Então, no fundo, o quê? Dando vida para aquela gente que estava ameaçada totalmente. Você não está sozinho, né? De morte, assim por diante, né? Então, o amor traz vida, né? Vitalidade, alegria de viver. Alegria de viver. Exatamente. Adoro quando na missa fala assim,
que fique convosco a paz e a alegria de Jesus. Exatamente. Não tem coisa melhor no mundo do que essas duas coisas. A paz e a alegria divina. Não precisa mais nada. Não E é? olhar para o caminho que ele fez, como ele viveu, passou por situações que a gente vive, né? Mas ele teve reação contrária. Às vezes a gente estrategia, Briga com ele. Briga com Deus. Não, briga com ele. Eu não merecia isso. Ele amou. Amar como eu vos amei. Exatamente. Gostei da E é voz. interessante. E quando ele fala amar como eu vos amei, como eu disse antes, né? Em que momento ele falou isso? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que hora? Que momento? O momento mais difícil. Não foi na Santa Ceia? Durante a última ceia. Na hora, foi um momento de despedida. Os grandes sábios, eles fazem isso. Né? Eu me lembro de um velho sábio, quando estava à beira da morte, né? Ele chamou todos os filhos, né? E diz: eu quero ter uma conversa, antes de me despedir, uma conversa de despedida com vocês. Né? O meu último desejo que eu quero expressar para vocês: não briguem entre vocês. Sejam unidos, vivam unidos, como membros de uma família que eu estou deixando. Eu me vou e vocês continuam. Mas não fiquem brigados com ódio, com rancor um do outro. Sejam amorosos uns com os outros. Esse é o meu desejo. Então ele deixou o último desejo antes de ele morrer. Jesus também. Sim. Eu tenho o meu último desejo. Amem-se uns aos outros, como eu amei. Vocês vão ver amanhã como é que eu amei. Fantástico. Lindo. Ninguém fez isso além dele. Né? E é a paixão de Cristo. É a paixão de Cristo. Agora, onde é que entrou essa história do sábado das crianças malharem o Judas? Exatamente. Isso é uma coisa. Eu acho que está muito ligado a essa questão do aleluia. Entendeu? Porque foi deturpado o sentido do sábado. Ali, com essa mudança da vigília pascal para as 9 horas da manhã, o sentido do sábado ficou deturpado. Então, em vez de ser um sábado, um dia de luto, de reflexão, de silêncio mesmo, virou um dia de festa. E eu diria de farra, né? E é verdade. E aí aproveito então para fazer uma malhação até do Judas. E Judas, você traiu? Aí, agora você leva. E às vezes pega então uma pessoa famosa aí que aprontou, né? E bota lá como Eu não Judas. vou perguntar para o senhor que cara de quem que o senhor vai pôr no Judas. Não. É melhor ficar quieto. É melhor não, né? Melhor não. Mas isso surgiu dentro da tradição popular. Ficou anos ali, sem a vigília, né? Séculos até. Foi sem a participação da população. Sim, a partir do século IX. Que fortaleceu ainda a partir do século XII. Em 1600 passou para 9 horas da manhã. 9 horas. 1600. O Brasil? 1500. Século XVI, quer dizer, quando o Brasil foi descoberto. Então, foi uma prática de séculos. Então, claro, isso ficou armazenado no inconsciente coletivo da população, né? Então tem que fazer toda uma desprogramação desse material aí que não está bem ajustado. O senhor está dizendo, eu estou lembrando aqui de uma fala de Jesus Cristo que diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a discórdia. O que isso quis dizer, Frei? De Jesus, de fato, diante da visão de Jesus, né, as pessoas têm que decidir. Uns decidem a favor dele, outros decidem contra ele. Então, são discórdias dele.
São discórdios, quer dizer, não estão de acordo com ele. Então, isso vai... E Jesus sabia, isso vai acontecer, eu sei que nem todos estarão comigo do meu lado. Né? É porque ele veio deixar um ensinamento para se chegar ao Pai. E muita coisa nos afastam desse caminho e nos leva ao Pai. Começo, um novo começo a partir dele. Né? Um novo começo. Tudo que foi escrito e dito pelos antigos profetas ficou lá. Porque esses antigos profetas orientavam o povo na sua época, né? E também indicavam que ano X iria nascer o Salvador. Mas os profetas eram pessoas sábias que tinham assim, intuições profundas sobre, de fato, o que é Deus, qual é o plano, o que é o pensamento de Deus. E eles intuíam profundamente que Deus é um Deus que se aliou a nós. É o Deus da aliança, quer dizer, um Deus que se aliou, que se colocou do nosso lado, que está caminhando com a gente, que está nos apoiando em nossa luta, etc. Né? Então, os profetas, eles tinham essa intuição. Na realidade, eles percebiam que, na realidade, o povo não estava vivendo isso. Sobretudo, quem? A elite. A elite. Aliás, não mudou nada. Os reis, sacerdotes, do templo, etc. Né? Eles não davam... Pelo contrário, em vez de colocar em prática aquilo que Deus é, isto é, amor, solidariedade, respeito para com os pobres, etc., muita gente, os que tinham a grana, né, os ricaços, aí, eles não estavam nem aí com os pobres, né, os pequenos, que eram os privilegiados de Deus, os queridos de Deus, são os pobres. Né. Então... a fé do pobre é maior do que a fé do rico? Então Jesus veio, no fundo, veio da linha dos profetas. Né. Ele veio na linha dos profetas e ele aperfeiçoou aquilo que os profetas já intuíam. Colocou aperfeiçoou totalmente, né? E colocou em prática na sua vida. Por isso ele diz que Jesus é a plenitude da profecia do Antigo Testamento. Ele quer dizer, plenificou, aperfeiçoou totalmente, fechou. Ele nos deixou um novo mandamento. Isso. O senhor poderia falar dele? Isso mesmo. Novo mandamento. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Isso ele falou durante a última ceia. Sim. Qual é o novo mandamento? O novo mandamento está representado por aquilo que vai acontecer amanhã, a entrega. Esse é a expressão máxima de um amor. Né? Alguém morreu por nós. Eu me lembro de uma senhora que estava lavando roupa à beira do rio. Lavando roupa, né? Há uns anos atrás, tempo que não tinha máquina de lavar roupa ainda, né? Então ela estava à beira do rio, lavando roupa, e uma filha de 5 aninhos brincando, correndo para lá e para cá, e de repente a mãe percebe. Ela escorregou no barranco do rio e a menina estava se batendo na água lá, se afogando. A mãe não pensou 2 vezes, largou a roupa e se jogou na água para salvar a filha. Conseguiu agarrar no bracinho dela, né? E as duas se batendo, não sabiam nadar, mas ainda estavam meio na beira do rio, e graças a Deus a mãe conseguiu agarrar numa raiz de uma árvore que estava ali, parece ali na barranca do rio, e conseguiu arrastar a filha para cima, e a filha se salvou. E a mãe, de tanta força, tanto esforço que fez, ela esmoreceu, desmaiou e rolou para a água, e morreu afogada. Né? Hoje, eu encontro essa menina, está com 22 anos, 23 anos, ela me diz, Frei, se eu estou viva, eu devo a alguém que morreu por mim, para me salvar, minha mãe. Sim. Me arrepia. Toda vez que eu penso nisso, né?
alguém morreu por mim, para me salvar, foi minha mãe. Minha mãe morreu, entregou a minha vida. E pensei assim, caramba, Jesus foi isso, foi assim? Isso. Ele entrou de cabeça, né, assim, para esse sentimento de total doação. Sabendo de tudo. Sabendo de tudo, e ele aceitou, assumiu. Ele assumiu. Isso a gente faz por amor. Só se faz por amor. Se faz por amor. Só se consegue se entregar por amor. Por amor, claro. Sim. Não tem outro sentimento. Não tem, exatamente. Não existe força maior. Engraçado. E ele pregado na cruz, sofrendo, você pensou o sofrimento dele lá na cruz, né? O que ele de repente, ele olha para o Pai, olha para cima, conversa com Deus, com o Pai, né? Pai, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem. Esses aí que estão me matando, eles estão me matando porque, no fundo, são tremendamente ignorantes, não sabem de que se trata. Né? E não aprendemos até hoje, hein, Frei? E não aprendemos até hoje. Não aprenderam até hoje, muitos não aprenderam. Muitos não aprenderam. Somos convidados a aprender tudo. E por isso a Semana Santa nos chama para essa reflexão. Exatamente. Se alguém morreu por nós, por quê? Afinal das bolas, está na hora de perguntar, eu vim fazer o que aqui, né? O que vale a pena fazer nesta vida? Amar. Amar. Exatamente. Não, olha, se você não ama, se você não tem a paz divina, se você não tem a alegria divina, não há tarja preta que resolva. Não é? Não adianta tomar antidepressivo porque não vai funcionar, não. Neuza, você, hein? Legal. Que bom. Estamos caminhando no final. Já? Uma hora de prosa. Aí. O papo tá tão bom, né? O senhor volta. Vai voltar. Vai, para falarmos de outras coisas. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, aquilo que somos convidados a viver nesse período, mas não só nesse período, né? Todo dia, todo momento, a gente é convidado a viver tudo isso. É verdade. Eu acho que como franciscano, né? A mensagem seria essa, aquela mensagem da saudação tipicamente franciscana, paz e bem, é o que nós estamos precisando no mundo de hoje, paz. Exato. Que as pessoas vivam em paz umas com as outras. Meu Deus do céu, para que tanta violência? Nada disso, né? E nós queremos o bem-querer entre todos, paz e bem, é o bem-querer entre as pessoas, e não só entre as pessoas, mas na relação da gente também com a natureza, a nossa irmã água, o sol, a lua, as estrelas, tudo faz parte desse concerto imenso do amor de Deus por nós, né? Então, viver em paz com todos e com tudo. Sempre. Sabe uma coisa, posso falar? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu olhei para o senhor, a primeira vez ele botou a mão aqui, eu olhei, o franciscano tem uma aliança, todo padre tem uma aliança, que é um casamento com Deus, né? A aliança de franciscano é de coquinho, não é de ouro. De coquinho. É coquinho, olha lá que linda aliança do senhor, de coquinho. É isso. Não precisa mais, né, pai? Não precisa mais, né, Não precisa mais, não. Não precisa mais. Às vezes a gente quer umas coisas, a gente sempre está querendo, né? Querendo isso. Aí eu paro e penso e falo assim, mas Deus me dá tudo que eu necessito. Nunca me deixou faltar absolutamente nada. Nada. Pense nisso na sua vida, não é? Te falta alguma coisa? Olha, gente, eu adorei o bate-papo. Amanhã não estou por aqui. Amanhã é Sexta-feira Santa. Amanhã é sexta-feira, Sexta-feira da Paixão, quer dizer, vamos celebrar a morte, o sofrimento de Jesus e a sua morte por nós, né? E sábado é o dia do silêncio, né? Do luto. E domingo de noite, domingo à noite, então a gente se reúne à noite para grande vigília pascal, né?
a comunidade se reúne, então a gente faz a bênção do fogo lá fora, fogo, com esse fogo a gente acende o círio pascal, aquela vela grande, né? E lá em cima, então, aquela chama no círio, se representando exatamente o Cristo ressuscitado. Depois, logo em seguida, a gente faz algumas leituras bíblicas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, lembrando toda a história de amor que Deus teve conosco, né? Desde a criação. Desde a criação, a aliança que Deus fez com o povo de Israel e assim por diante, tal, até chegar com Jesus Cristo, da liturgia da palavra, né? E daí, depois da liturgia da palavra, a gente escutou a palavra, então a gente faz o quê? A renovação do nosso compromisso com Deus, renovação das promessas do batismo, né? Isso. Mas antes disso tem a bênção, então, a solene bênção da água, e a gente vai ser aspergida com esta água, né? Lembrando o nosso batismo, sabe? E daí vem o ponto alto da vigília, a ceia pascal, a celebração da Eucaristia, né? Façam isso em memória de mim, disse Jesus, né? Façam isso em memória. Então a gente vai fazer essa celebração, pega o pão, pega o vinho, né? E louva a Deus por tudo que Ele deu por nós, etc. E faz memória em toda a morte e ressurreição de Jesus. Faço isso. E a gente depois, o que vai fazer? A gente vai assimilar para dentro de nós tudo isso que Jesus é. Significa a comunhão. A comunhão é isso. Comendo esse pão, bebendo esse cálice, a gente está assimilando para dentro de nós tudo que Jesus é, como entrega, amor. E quando diz, façam isso em memória de mim, no fundo ele está querendo dizer o quê? Sejam assim também. Exato. Frei, obrigado. Tá? A sua bênção, Pá. Sua bênção. A sua bênção, Frei. Tá. Deus abençoe e vos guarde. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Ele vos mostre a sua face e tenha compaixão de vós. O Senhor vos abençoe. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem, Frei. Ó, toda a programação do Santuário do Galvão está lá no site do Santuário. Entra lá para você não perder o horário e acompanhar tudo bem de pertinho. Um abraço, Frei. Obrigado pela presença. Obrigado também vocês. Tá? Obrigada, Frei. Valeu. Deus abençoe. Até semana que vem. Até a semana que vem, se Deus quiser. Sempre, se Ele quiser. Você ouviu Ponto de Vista, um espaço dedicado à troca de conhecimento